nosso segundo vídeo sobre livros que tratam sobre saúde mental. Começando com um livro da Caroline Mello chamado E a Saúde Mental? Tá em dia? Esse livro aborda de maneira superficial quase todas as doenças e transtornos mentais. Mas assim, porque, os temas são profundos, por isso que eu estou dizendo que é superficial. Mas ao ler esse livro, você aprende muita coisa básica, que a gente acha que sabe, mas não sabe. Dá para aprender muita coisa e através desse conteúdo, entre aspas, superficial, a gente pode pesquisar mais coisa, mas eu achei muito bom. Esse livro traz mesmo aí uma novidade para quem gosta de estudar sobre, tem muita coisa para aprender. E no caso das pessoas que querem se encontrar e querem, eu quero melhorar, quero saber o que eu tenho, então tem um leque de possibilidades dentro desse livro, né? Não julgue um livro pelo tema, pelo título. Na verdade, pelo título, né? Porque às vezes a gente julga pelo título e não sabe o tema. E quando eu vi O Poder do Simples, me chamou a atenção. Mas ao mesmo tempo eu pensei, não deve ser grandes coisas. Mas eu comecei a ler porque eu sou curiosa. E aí quebrei a cara, porque eu descobri, por exemplo, que eu estava sendo bem ignorante, porque eu achava que quando falava de minimalismo, né, porque atualmente fala assim, que tudo é uma casa minimalista, pintura minimalista, roupa minimalista, que é aquela coisa, quanto mais simples, melhor, né, sem muito ornamento, é uma casa que parece um museu, que é uma parede branca e um quadrinho só, não pode ter muita coisa, né, dos anos 80, que a gente tinha um monte de penduricalho, não. Agora é a era do minimalismo. Então eu achava, porque tudo se falava em minimalismo, eu achava que era coisa de agora. Quebrei a cara. Aprendi com esse livro que não. Que o minimalismo vem da corrente do essencialismo. E isso vem dos filósofos que estudavam, que se dedicavam a ver que a gente tem que viver com o simples, que no simples está a felicidade. Resumindo bem a história, né? Então, assim, a gente aprende, será que eu preciso disso tudo? Então, é um livro que faz umas reflexões filosóficas e contextualiza, obviamente, com o nosso dia a dia de maneira simples para qualquer um compreender. E eu gostei demais desse livro, faz um bem para a mente. Outro livro que me chamou a atenção é Como Ser Mais Paciente, 10 Maneiras Eficazes, de William Campbell. Então, o que aconteceu? Esse é um livro prático e direto, mas não tem nenhuma novidade. E é aí que tá a pegadinha. Não tem nenhuma novidade, você não vai aprender nada de novo. Porém, quando você termina de ler o livro, você fala, é fácil ser mais paciente. Mas por que eu já sabia de tal coisa? Mas por que então eu não colocava isso em prática antes? Porque se eu estava lendo esse livro para ser mais paciente, é porque minha saúde mental está pedindo que eu tenho que ser mais paciente, que eu não estou sendo tão paciente assim. Mas por que eu não botei em prática antes se eu já sabia? Então esse livro é um tapa na cara. Porque eu falo assim, sim, você já sabia disso, mas que tal fazer isso, isso, isso? Então é ótimo. É o tipo de livro que a gente lê e fala, realmente, né? Não tem como ser paciente. Realmente, né? Eu sabia, mas não botava em prática de certas coisas. Então é um livro muito bom, eu gostei mesmo. E tocando nas feridas atuais, o livro Cronicamente Online, de Dayara Martins, fala sobre como o excesso das redes sociais pode nos deixar doentes. Então, assim, realmente é um livro que chama a atenção dessas coisas, sobre bullying virtual, sobre nosso tempo, sobre a forma como a gente está se comunicando presencialmente com as pessoas, porque passamos mais tempo virtualmente do que presencialmente. Então traz umas temáticas assim para a saúde mental muito interessante e bem atual, porque estamos o tempo inteiro com o celular na mão,
né? Estamos sempre com uma tela brilhando, estamos sempre de maneira virtual, queremos postar tudo, queremos mostrar tudo, porque essa é o nosso novo normal. Mas esse livro, cronicamente online, a palavra cronicamente já demonstra, né, que é excesso, né? Não faz bem. Então é bem interessante esse livro também para nossa saúde mental. É isso, pessoal. Foram esses os livros que eu li e que eu indico sobre saúde mental. Tem o parte 1 no nosso canal. Cuide da sua saúde, não deixe a situação piorar, ficar crônica para depois buscar ajuda, né? E é isso, todo mundo está tentando sobreviver nessa vida pantanosa e arenosa, mas é isso aí. Até a próxima, pessoal. Tchau!